Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Confesso que o Du me surpreendeu, me quebrou minhas pernas. Mas assim, é inevitável eu falar. Eu estava aqui vendo vocês vibrando, celebrando, pastor. E a gente vivenciou uma história bem semelhante do que vocês estão vivendo agora. Desse sobrado que o Du foi, era uma salinha que depois virou Ministério Infantil. Eu tinha uma garagem, eu perdi minha garagem, eu emendei a garagem, fiz tudo um puxadão assim, daí virou a igreja para 70 pessoas. Ficamos ali por quase 3 anos. Aí ficou pequeno. Aí eu fui lá e aluguei o bailão da cidade. Aluguei o bailão da cidade. E hoje essa igreja da nossa denominação é a única que tem sede própria, digamos assim. E construindo uma igreja linda. E semana que vem eu vou ministrar lá, que é o aniversário de 10 anos. E eu fiquei 5 anos pastoreando lá. E estar aqui hoje, de certa forma para mim, tem um sabor especial. Eu quero agradecer o pastor, a igreja por me receber. É uma honra estar aqui. Gratidão, Du. E que vocês continuem crescendo em estatura e graça. Eu acho que é a 4ª vez que eu estou aqui. Eu tiro uns períodos de férias e eu gosto de ir num lugar diferente congregar. E eu vim aqui porque eu me senti bem. Eu venho aqui, vejo o Du, o Iron, o Edson. E, poxa vida, hein, pastor? Só tu mesmo, hein? O nome dos caras é de peso. E é de peso. Brincadeiras à parte, eu louvo a Deus por essa casa, porque recepcionou os irmãos. E eu vejo eles felizes, irmão. A gente não pôde caminhar juntos depois do centro evangelístico. Mas assim, eu nunca vi você tão bem, cara. E eu me alegro em vê-lo bem. Eu me alegro de ver o Iron bem. Cadê o Iron? Está lá no fundo. O Edson. Então, o que o pastor falou aqui de ver vidas transformadas, eu falo deles que eu os conheço. E o processo importante dessa igreja na vida deles. Agora eu fico imaginando as demais. Se você tem um motivo para louvar a Deus por essa casa, dê um brado bem forte para Jesus agora. E dê uma linda salva de palmas para Ele. Adore Ele. Aleluia. 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 Estou aqui com a minha esposa, Elisete. Se coloca de pé um pouquinho. Ela é a culpada de tudo a gente estar aqui. É verdade, irmãos. Ela lutou pela nossa casa. Me aguardou alguns anos eu voltar. Aí Deus fez todo um processo, né? Mas se não fosse o sim dela, a perseverança dela, muito provavelmente eu não estaria aqui. Poderia ter conhecido Jesus, mas viver o que eu vivo, o caminho que o Senhor preparou através da vida dela, não estaria vivendo. Então louva a Deus pela vida dela. Casal de irmãos, amigos que a gente tem o prazer de pastorear. Claudinei e Neidina está aqui com a gente. E vamos pregar a palavra. Espero que essa mensagem venha edificar você. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo 32, versículo 15. Êxodo 32, versículo 15. Quem achou, dá um glória a Deus. Diz assim, eu estou na versão aqui século 21, caso dê alguma diferença aí para alguns. Então Moisés voltou-se e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas dos 2 lados, frente e verso. E elas eram obra de Deus. Era obra de quem, amados?
O seu escrito havia sido esculpido nas tábuas pelo próprio. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, ou o alarido, disse a Moisés: há gritos de guerra no acampamento. Moisés respondeu-lhe: o que estou vendo não é grito dos vitoriosos, nem dos vencidos, mas som de pessoas cantando. Quando chegou ao acampamento e viu o bezerro e as danças, encheu-se de fúria e jogou as tábuas, despedaçando-as na base do monte. Até aqui. Pai, obrigado, Senhor, por essa mensagem, por essa palavra, que eu consiga transmitir com clareza aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Que cada pessoa, cada indivíduo aqui venha ser um solo fértil para receber essa mensagem e que possamos ser edificados por Ti, pela glória do nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu vou retroceder um pouquinho aqui no início da mensagem. Moisés, ele nasce num tempo bem difícil. Ele nasce num tempo de perseguição, ele nasce num tempo de escravidão, onde Faraó deu uma ordem para que todos os primogênitos fossem mortos, e sua mãe o escondeu por algum tempo, não podendo ela mais escondê-lo, colocou ele no cesto de junco, colocou no rio Nilo e liberou ele para que a irmã de Faraó o pegasse. Você conhece a história, todo o enredo. Ele é criado ali pelos egípcios, ele conhece toda a ciência, toda a cultura, ele tem um tratamento para ser um sucessor. E quando ele recebe o seu nome, o nome que significa tirado das águas, esse cesto de junco, ele era feito de papiro, um material para fazer alguns trabalhos de embarcação. Também era o material que era escrito, era feito todas as escritas daquele tempo. O que eu quero trazer assim nessa introdução? Esse cesto de betume e piche, feito de papiro, estava ali Deus começando a escrever uma história de Moisés. O que aparentemente seria trágico, o que aparentemente seria um abandono. Não é fácil para uma mãe entregar um bebê. Ali começava a ser escrito uma história. Assim como eu fui apresentado aqui, por isso eu estou usando dessa alegoria, para dizer que assim como Deus em mim escreveu uma história que é uma bênção, eu não tenho como falar outra coisa. Eu quero te dizer para você que Deus quer escrever uma história para você também. Existe um papiro, um papel que é você, e que Deus quer escrever algo através de você. Mas escute, você precisa acreditar. E eu tenho uma expectativa muito alta em relação à sua fé, pela forma como vocês adoram. Muito bom. Então continue acreditando, não se perca nisso, sabe? Nós temos que permitir que Deus venha fazer através de nós, escrever aquilo que Ele tem através de nós. Quando José, ele serve no seu reinado, quando ele morre, vem um outro sucessor que faz que se apague a história do povo de Israel, dos hebreus ali. Então, começa uma sucessão de perseguição. O cativeiro não foi surpresa, não foi o processo, não teve nada, estava tudo escrito, desde Abraão ali já foi avisado. O que eu quero trazer para você e o porquê que eu abri aqui em Gênesis 32 e estou trazendo um pouco da história para você, é porque Moisés, ele cresce, ele recebeu todo o ensino, conforme eu mencionei ainda há pouco, toda a estrutura. Então chega um momento que ele tem uma curiosidade a respeito do seu povo. Vocês estão lembrados que ele quis ir conhecer o seu povo? Estão lembrados daquele encontro onde um dos seus estava sendo espancado? Ele vai lá e faz o quê? Mata. E faz o quê? Esconde aonde? Na areia. Ali, sem ele saber, ele nos ensina uma coisa, Du. Não podemos enterrar nada na areia.
Porque a areia, ela tem a capacidade de se mover sozinha, ou se bater o vento, logo revela. Se você está escondendo alguma coisa no vento, é melhor você falar com Deus. Não importa a gravidade, não importa se é pouco ou muito. Mas voltando aqui, Moisés é exposto naquela situação, e ele deduz o que ia acontecer com ele. Ele foge e vai para a casa de quem? Vai para a casa de Jetro. E lá, ele começa a ser preparado para esse tempo aqui. Ele tinha toda a capacitação, ele tinha todo o conhecimento, mas faltavam algumas coisas para ele aprender. E escute, para todo Moisés, tem que ter uma casa de Jetro. E eu escolhi fazer essa introdução, porque agora chegou a minha hora de honrar vocês aqui. A ação do Espírito é uma casa de Jetro. Vou repetir, acho que você não entendeu. A ação do Espírito é uma casa de Jetro. Aonde vai vir pessoas, aonde que o cuidado vem, aonde ali há uma restauração e posteriormente uma direção, aonde a sua vida pode fluir. E eu não falo isso por estar com o microfone na mão e ser um pregador, não. Eu estou compartilhando com você o meu coração, querido. Muitas coisas do Senhor, mas eu não sei o amor. Eu não sei o que é pertencer a uma família. Jetro ensina Moisés a entender um princípio de família que ele não tinha aprendido no palácio. E numa dessas rotinas, numa rotina ordinária, simples de ir cuidar das ovelhas, ele tem um encontro com o Senhor no monte. Diga comigo, um encontro no monte. Na simplicidade, ele vai, vocês lembram da história? Ele vê uma sarça, aquela sarça não para de queimar, ele se aproxima. O que Deus fala para ele? Tira as sandálias, porque este lugar aqui é santo. Ele já tinha perdido o seu bem-estar no palácio, fugiu para a casa de Jetro. Agora na presença do Senhor, a única coisa que ele tem, Deus faz o quê? Manda ele tirar. Aparentemente, em alguns momentos de nossas vidas, Deus subtrai coisas da gente, mas vale a pena você perder tudo pela sua presença. Vou repetir isso, vale você perder tudo. Não tem bens, não tem nada que você possa negociar ou que você ache que é melhor do que a presença do Senhor. Então ele aprendeu várias situações. Moisés é conhecido como manso. Quem sabia disso? Conhecido como manso. Ele subiu no monte em torno de 6 vezes. Se você estudar direitinho aqui. Ele foi outras vezes para o monte. Só que dessa vez aqui no capítulo 32, ele tem um encontro diferente com o Senhor. E Deus escreve as tábuas, o famoso decálogo. E ele desce com aquelas tábuas. E o povo não esperou. O povo não teve paciência de aguardar ele retornar. Aqui eu quero fazer uma aplicação prática para nós. Entender o profético é necessário ter paciência. Como eu falei agora há pouco, Deus falou para ele tirar as sandálias. Para ele chegar até aqui, ele passou alguns perrengues, irmão. Sabe aquelas fases que dá tudo errado? Sabe aquelas fases que dá tudo errado?
Estava conversando com um menino da igreja essa semana. Ele, do nada, ele trabalha na igreja. Ô pastor, me conta umas coisas aí que me falaram. Eu falei, o que é? Eu falei, você quer saber mesmo? Eu tinha que vir numa conferência aqui na igreja. Meu carro estragou. Fui abastecer o carro, o frentista me quebra a chave. Era a chave da ignição e a chave do tanque. 1h30 para me encontrar a chave. Um cara ficou com pena de mim e me deu um jogo de chave, 12 chaves. Beleza. Vou sair do posto, vou dar seta. Quebrou a seta. Como que você vai viajar? Enfim, consegui achar o mecanismo. O único dinheiro que eu tinha, irmãos, exato, eu tive que pagar naquilo. Comprei o negócio, daí não funcionava a seta do lado direito. Tive que voltar lá até o cara encontrar. Sabe aquela fase que se você comprar o circo, o anão cresce? Sabe aquela uma? Sabe aquela uma assim terrível, irmão? Só que Moisés passou por essas aqui e chegou lá, viu o povo que ele estava cuidando, que ele deveria, né? Que deveria estar guardando ele, de confiança dele. O povo vai lá e faz um bezerro. A ira santificada de Moisés vem e faz o quê? Ele joga as tábuas. Sabe, queridos, todos nós, em algum momento, jogamos pedra. Todos nós. Essa mensagem eu venho pregando ela desde novembro do ano passado. Nós recebemos um irmão, um profeta lá na igreja, e ele falou, cara, você vai pregar em alguns lugares muito específicos esse ano. Eu falei, cara, e começou. Fui para Londrina, estou aqui, vou ter umas outras possibilidades. Porque para um pastor titular sair 2 semanas consecutivas é difícil. E meio que está se cumprindo aquilo que ele falou, que Deus falou através dele. Só que ano passado aconteceu uma situação, e eu vou usar a mim como exemplo para vocês entenderem. Nós tivemos um culto o ano passado que foi uma glória daquelas, irmão. 1 hora de louvor, veio o dízimo e oferta e aquele quebrantamento, uma unção, uma atmosfera. Na hora que eu peguei a Bíblia para abrir, me veio assim, muda a mensagem. Falei, cara, como que eu vou mudar a mensagem agora, rapaz? Passei a semana inteira trabalhando nisso aqui, agora vou ter que mudar. E eu pedi para o pessoal do louvor dar uma enrolada. Falei, eu vou dar uma orada aqui. E o senhor veio e bateu forte. Não, é isso que eu quero que você ministre. E eu fui, ministrei. Deu 22 minutos de mensagem. E Deus veio em cima daquela mensagem. E foi mais 1h30 de culto, adoração, proclamação, uma coisa extraordinária. E quando eu desço do púlpito, irmão, mas me vê um cara relevante da igreja, da liderança. E fala assim, parece que Deus moveu hoje, né? A ponto de te convencer. Nossa, irmão. E falou mais umas coisas. E eu cheguei em casa, parecia que não tinha participado daquele culto. Está aqui a esposa de prova. E falei, quem que esse cara pensa que ele é, cara? Quem ele pensa que é? Que abestado. Mas assim, irmão, eu fiquei doido. Só que eu não falei com a pessoa. E ele veio e deu mais umas pisadas de tomate na sequência. E eu tenho quem falar, e fui falar. E quem falou, defendeu. Eu falei, eu estou na casa de recuperação mesmo. Eu falei, é desse modelo. Daí o senhor falou, não, cara, você tem que se comportar como era lá. É para isso que eu te trouxe aqui. E eu fiquei com aquilo, irmãos. Aconteceram umas situações, houve um acerto. Só que no final do ano o senhor chega e fala assim, cara, você precisa juntar uns cacos aí. Eu falei, mas que história é essa, Deus? Que juntar caco? Você jogou. Você jogou lá. Está jogado. Está jogado. Porque você, mesmo quando as pessoas te ofendiam, você conseguia lidar com elas de uma forma diferente. Sem ser tolo, mas você lidava diferente. Você quebrou um princípio de anos, de mais de uma década. E você jogou as pedras no chão. E você junte-as. Eu falei, Senhor.
Como que é isso? Como que é isso? Vira comigo, página seguinte. Mesmo capítulo 32, só que agora, versículo 31. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: esse povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Mas agora, perdoa-lhe o pecado, ou caso contrário, risca-me do teu livro que escreveste. Olha o argumento de Moisés. Olha o argumento de Moisés, irmãos. Ele não pede perdão porque quebrou as tábuas. Ele não se arrepende porque quebrou as tábuas. Mas ele, na minha imaginação, ele contorna a sua insatisfação dentro de si. E aqui agora ele está intercedendo pelo povo. Olha, perdoa-lhe esse povo, ou risca o meu nome do livro. Aí o Senhor falou no meu espírito: pastor, é assim que eu quero de você. É assim. E esses dias aconteceu de novo uma coisa. Eu dou uma aula na segunda-feira no Instituto Bíblico. E o cara começou a ir na porta da minha casa. Minha casa é o celeiro de missão. O morador de rua bate lá, os drogados e tal. E eu ajudo, a gente interna. Só que apareceu um folgado. Folgado, irmão. Ele é audacioso para falar, ele é intimidador. E eu quis dar uma chance para ele, ele nada. Aí eu vou no mercado segunda de manhã. Ele debaixo de uma marquise do lado do mercado. Ô pastor Adriano. Falei, agora ele sabe meu nome. Agora lascou. Daí ele: você compra um refrigerante para mim? Falei, beleza. Falei, será que eu compro refrigerante para ele? Daí cheguei no mercado, o senhor compra o refrigerante para ele. Na hora que eu fui levar o refrigerante, ele levantou para me abraçar, irmão, mas parecia que ele tinha saído de uma fossa. E eu fiz assim com a mão. E fui para casa. Porque eu ia lidar com desentupimento. E deixei passar isso. À noite o Senhor me pega. Está criando agora obstáculo? Você veio de lá, cara. Você veio de lá. E agora você está com nojinho? Estou falando de mim, tá? Não estou querendo estabelecer um limite para você. Aí, veja o que está aqui no escrito, versículo 33 e 34. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro aquele que tiver pecado contra mim. Agora vai e conduz esse povo para o lugar do qual eu falei. O meu anjo irá à tua frente, mas no dia da minha visitação eu o castigarei por seu pecado. Ou seja, Deus negociou com Moisés. Beleza, ele intercedeu pelo povo. Ele conseguiu contornar a situação externa. Mas e a dele? Aí eu volto para mim e quero que você pense a você a teu respeito. Você tem algumas pedras que você jogou no chão? Alguns pilares da sua vida? Pode ser no seu casamento, pode ser ministerialmente, pode ser no seu relacionamento. Talvez você intercedeu por alguém, Deus até agiu, Deus fez, mas assim como eu fui indo e Deus vai fazendo. Mas vai chegar uma hora que nós vamos ter que consertar. Vai comigo no capítulo 34. Versículo 1. Capítulo 34, versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: lavra 2 pedras como as primeiras, e escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Prepara-te para amanhã, sobe ao monte Sinai pela manhã,
e apresenta-te a mim ali, no topo do monte. Mas ninguém poderá subir contigo, nenhum homem poderá aparecer em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas, bois pastarão perto dele. Então Moisés lavrou duas tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. As primeiras é de grátis. As 2 primeiras é free. As 2 primeiras Deus te entrega, me entrega. Tá pegando isso? As 2 primeiras o Senhor te deu. Eu quebrei. Possivelmente alguém aqui quebrou. Mas agora, você vai ter que lavrar. Igualzinha. Na mesma medida. Do mesmo jeito que o Senhor entregou. Não é na minha medida, não é do meu jeito. Não é na minha hora. E tem mais. Quando Deus entregou as tábuas, nas idas ao monte, numa delas, Deus falou assim: fica aqui o povo para que eles se santifiquem, suba só você. Mas ficou a liderança ali no pé do monte. Agora ele não quer ninguém. Agora é tu e Deus. Agora é você e ele. Eu vim aqui para entregar um recado bem curto nessa noite. É tu e o Senhor. Eu posso estar pulando no altar com um coração espedaçado. Eu posso estar pregando bem com um coração dilacerado. Eu posso estar servindo ao Senhor com as tábuas quebradas. E entenda algo, ela é importante. Não adianta pensar assim: eu estou indo porque está acontecendo, eu estou fazendo e está tudo certo. E outra, não espera a conferência de 6 anos, não. Não espera o próximo culto, não. Não espera a próxima ação house, não. Eu sei o que é ação house, tá? Eu vejo. Então, não espera, não. Ele está dizendo: prepara-te agora. Arruma o que você precisa arrumar. Arruma. E outra, sobe. E eu fui estudar a respeito dessas pedras. Uma Bíblia de estudo diz que é 40 quilos, outra 20, outro diz que é entre 30 e 40, 20 e 30. Mas, irmão, pensa comigo. Sobe com 20 quilos de cada lado. Quem aqui já pegou um saco de cimento de 50, tem o do meio, o de 25. Já é desconfortável, irmão. Agora tu sobe. 6 horinhas a pé. Quando Moisés subiu, não é esse mesmo monte que tem lá hoje, que tudo preparado para turista, que você ganha tempo. Não. Era roots mesmo. Agora tu sobe. Agora tu sobe. Agora tu sobe. Prepara-te. Aí quando o Senhor ministrou meu coração, eu entreguei a palavra no domingo e tive que sair correndo atrás dela na segunda e na terça. Porque na terça-feira eu tive que chegar e sentar com o meu líder e falar: ó, tô com uma parada meio desconfortável para falar aí. Aí ele sempre gosta de falar assim que o discipulado tem que ser intencional, né? Falei: hoje não vai ser intencional mesmo. E eu fui, falei: ó, o negócio é assim, ó. Tá errado isso. Fiquei com o coração meio ruim uns dias, mas assim, ó, eu sei lidar com essas coisas. Só que o Senhor mostrou que o meu coração não está legal. Eu não estou em pecado. Mas o meu coração não está legal. E eu falei para ele, ele estralou os olhos assim. Ele baixou a cabeça. Ele falou: rapaz, eu não tenho nada para te falar agora. Na próxima semana, próxima terça-feira, ele me chamou e falou assim: você tinha razão naquilo. Embora eu não gostei do que você falou, foi necessário você ter falado. E depois que eu ministrei essa mensagem, alguns irmãos me procuraram: pastor, eu estava assim com a minha esposa. Pastor, eu estava assim com o meu líder.
Ô, pastor, eu só joguei as tábuas mesmo porque eu tinha uns deuses aí também. Eu tinha uns deuses competindo com o meu relacionamento com Deus, e Deus me pegou valendo mesmo. Estava tendo alarido no meu arraial. Estava tendo uma festa da qual não era de vitória. Não era do Senhor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, querido. A mesma sarça, a mesma voz que falou na sarça, que depois falou na nuvem, está falando aqui para você. Está falando aqui para você. Pastor, eu não consigo subir o monte. De repente você só quebrou a tábua em 2 lugares aí. Junta ela. Apresenta ela ao Senhor. É um dia de restauração. Para mim, aniversário tem que ter restauração, querido. Porque uma igreja, ela só pode fluir com um povo restaurado. A igreja, ela só pode funcionar de acordo da maneira que Deus quer e chegar aonde Deus quer com um povo curado, com um povo restaurado. O evangelho tem 2 pernas, amados. Você já viu uma ave voar com asa só? Esse é o evangelho do espelho. Não é o evangelho da internet. Esse é um evangelho onde você se vê. A proposta é que você se veja agora. Aonde eu quebrei as tábuas? Aonde? Entenda que foi Deus que escreveu. Ele falou: eu escrevi uma mensagem dentro de você que você está negligenciando. E está aqui, 2 ovelhas. Às vezes eu prego, daí tem uns irmãos que ficam meio brabo comigo, né? Daí eu entrei numa neura. Cara, acho que eu que sou errado. Lógico que a gente tem que se aperfeiçoar, melhorar, tudo certo. Mas eu entrei numa neura, falei, cara, eu tenho que falar, eu tenho que me policiar. Aí um dia eu levo um petardo da esposa, sem querer, ela nem sabia. Aí no outro dia, uma irmã, uma senhora, uma piedosa da nossa igreja, me pega na saída: pastor, tá tudo bem com o senhor? Eu falei, tá tudo bem. Por quê? É que eu tô achando o senhor meio tranquilinho demais. Tamo junto, pastor? Ah, eu não tô só? Eu poderia trazer uma outra mensagem. Eu tinha uma outra, mas que o Senhor pediu para trazer aqui hoje. É você assumir uma responsabilidade. Moisés assumiu uma responsabilidade. O cara que era manso cirou. Você acha que eu e você nós não vamos cirar? E você está querendo ser um anjo? Não esconda isso. Não vale a pena não. Não vale a pena você protelar mais um tempo, queridos. Quero te fazer uma pergunta. Quem escreveu as tábuas? Quem mandou ele subir? E você acha que ele não pode usar um outro para falar com você? Você acha que ele não pode alterar a estratégia? Não dá para terceirizar, meu irmão. Não dá para terceirizar. Diga assim comigo: eu não vou culpar ninguém pelos meus erros. Eu vou lavar a pé. Comece a lavar aí no seu interior. Comece a lavar aí no seu interior. É um chamado que não é para acusação, não é para exposição, é um chamado de cura. Se você quebrou, avance. Se você quebrou, não pare. O segredo está só em falar: Senhor, eu quebrei, o que eu preciso fazer? Ele já te deu as coordenadas aqui. Prepara-te agora.
O relógio de Deus tem pressa para você. Não é para depois, não é para semana que vem. Eu repito isso, porque é assim que aconteceu. Os apelos dos quais eu fiz essa mensagem é sempre as pessoas sendo atacadas assim. Não precisa ser agora, não precisa ser hoje. Porque se tem uma coisa que o diabo gosta de roubar da gente é o nosso tempo, querido. O nosso tempo. Deus é bom. É tempo de remover o que te impede. É o tempo de redição. Olha aqui comigo. No capítulo 34. Ainda. Versículo 5 em diante. (34, 5 em diante) diz assim: O Senhor desceu numa nuvem e, pondo-se junto a ele, proclamou o nome do Senhor. Tendo o Senhor passado diante de Moisés, proclamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de bondade e de fidelidade, que usa de bondade com milhares, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma considera inocente quem é culpado, que castiga o pecado dos pais nos filhos, dos filhos nos pais, até a terceira e quarta geração. Nesse mesmo instante, Moisés curvou-se até o chão e o adorou, dizendo: Senhor, se agora achei favor aos teus olhos, vá o Senhor no meio de nós, porque este é um povo muito obstinado. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e toma-nos como tua propriedade. Nós sabemos no Novo Testamento que somos propriedade exclusiva do Senhor. Já fomos tomados por Ele. Mas a bondade e a fidelidade do Senhor não mudou. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e o será para sempre. A mesma bondade descrita nesse texto continua para nós hoje. A mesma fidelidade continua para nós hoje. Entenda, eu acompanho vocês na medida do possível. Eu vejo as postagens. Segunda-feira eu sempre tiro para assistir uma mensagem, é meu dia de folga. Levo minha neta na escola, volto, tenho meu tempo de oração, leitura, e eu escolho uma mensagem para ver. Eu assisto a mensagem do pastor, do Dudu. Sou muito edificado. E a proposta do Senhor do coração de trazer essa mensagem, e eu falando de forma mansa, é que o que o Senhor tem para vocês nos próximos dias é necessário totalmente o exército restaurado. Um exército restaurado. É isso que o Senhor propôs no meu coração para trazer para vocês. Por isso eu estou dizendo, e li o último texto, porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Hoje é o dia que você vai tirar o teu talento de lado. É o dia que você vai tirar a sua unção de lado para cuidar daquilo que Ele te entregou. Dá prioridade. Curva a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, eu fiz o que o Senhor me pediu. Eu fiz o que o Senhor me pediu. Como Moisés falou, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. E eu vim, fiz o que o Senhor mandou, porque eu sei que o Senhor veio. Agora eu lhe peço, Senhor, toca nos que estão quebrados. Toca nos que estão quebrados. Aonde quebrou o casamento, aonde quebrou algum relacionamento, de repente com alguém aqui. Oh Jesus, oh Espírito
Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Vai tocando agora. Vai tocando. Vai tocando. Vai tocando, Senhor. Vai tocando nesse coração contrito. Vai removendo a raiz do engano. De fato aconteceu, mas não é necessário. Não é necessário. Eu sinto que alguns podem vir aqui à frente. E eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Oh, Jesus. Oh, Jesus.